O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que pede a autorização da Câmara de Vereadores para desafetar e alienar imóveis através de processo licitatório, foi tema de debate e discussão. Com autorização legislativa, o Executivo fará venda de 14 terrenos, cuja avaliação total passa de R$1 milhão. Parte dos recursos, segundo a mensagem do prefeito, será aplicada na construção da nova sede do Programa de Alimentação Escolar de Pato Branco. O projeto tramitou com uma emenda supressiva de autoria do vereador William Machado, que não concorda com a venda de duas áreas. A primeira, segundo o vereador, é a estrutura do antigo Núcleo Regional de Educação. A segunda, localizada no bairro Santo Antônio. Para o vereador, o município precisa manter essas áreas, pois no futuro poderá fazer uso, levando benefício às comunidades envolvidas. Uma área estritamente centralizada, que futuramente, caso o município necessite de alguma infraestrutura, será praticamente impossível obtê-la, em função do uso de ocupação. Além do que, nós temos uma carência de determinados elementos que servem à população, como creches, etc., etc., que com uma pequena reforma ou com uma reforma daquela área, poderia suprir, ou até uma identificação nova, poderia suprir a necessidade disso e de outras funções. E também, uma outra área lá no bairro Santo Antônio, se não me falha a memória, salvo o maior juízo, em função de toda aquela ocupação daquele espaço, eu entendo que futuramente o município tenha que ter uma área um pouco maior para a implantação de alguns elementos que venham a dar uma certa tranquilidade e otimização à população. Por exemplo, pode ser, vou citar alguns exemplos, um grande centro cultural, ou daqui a pouco uma descentralização, dependendo das novas ideias que vão surgir no próximo pleito eleitoral, uma é nossa, da descentralização administrativa e comercial do município, procurando fincar nos bairros, trazer o comércio centralizado para os bairros, enfim, uma área em que também o município não vai ter condições de adquirir de forma tão conjunta. E a pergunta que eu me fiz como legislador é o seguinte: por que vender? Se futuramente são áreas prioritárias para a nossa necessidade. É necessário vender? É necessário, praticamente, nós estamos o quê? Perdendo algumas áreas preferenciais que poderiam ser utilizadas futuramente, ou praticamente o município está eliminando todo o seu estoque de áreas resistente a isso. Por isso que, analisando isso, e não foi uma análise simplesmente subjetiva, eu solicitei, o Executivo me respondeu, que instrumentos e elementos que servem à comunidade num raio de 500 metros estaria à disposição. Aí, com o auxílio do Fred, nós fizemos então uma avaliação de potencial de uso, se atende ou não atende, e a conclusão que eu cheguei é que não atende. Então, infelizmente, eu sou obrigado a votar pela possibilidade de supressão da venda desse bem público de potencial de uso futuro excepcional, dentro desse pacote dos outros terrenos, para não viabilizar os outros terrenos que possivelmente têm a capacidade de ser vendido. Seria isso, senhor presidente, a definição. O vereador Luiz Augusto Silva também não concorda com a venda dos imóveis, quando comentou que a prefeitura, conforme a prestação de contas, tem caixa, dinheiro. Assim não se justifica o leilão. Sob a ótica imobiliária, ele concorda que os terrenos com até 250 metros quadrados que não possuem uso específico venham a ser vendidos. Sobre a ótica de caixa, se o município está precisando de dinheiro, pode ser uma alternativa vender um patrimônio municipal para ter liquidez para pagar funcionário, assim por diante. Mas, segundo as prestações de conta, a prefeitura não precisa de dinheiro. Sobre a ótica imobiliária, concordo que terrenos de 150, 200 metros quadrados não tenham um uso específico pelo poder público. Agora, terrenos com 787 metros, de 1.054 metros quadrados em área nobre e aproximadamente 4.000 metros quadrados no bairro Santo Antônio, abre uma discussão muito profunda, justamente da área espacial, do que nós queremos pensar como cidade. E o IPUPB deveria se manifestar o que ele acha sobre essas áreas pelo seguinte: o Estado do Paraná, em breve, anunciará algumas secretarias que virão a Pato Branco.
São duas, com modalidade de secretaria. E não tem mais espaço. Por que o município não cede ao Estado, então? O antigo núcleo regional? Pode ser feita uma parceria. O Estado está precisando de espaço. E aquele espaço nobre, numa região nobre, nós estamos construindo um PB numa área monstruosa, e nós temos um imóvel ali praticamente em condições de uso muito tímidas. Por isso que eu vou apoiar a emenda do vereador William. Acho desnecessária a venda desses dois imóveis. O restante eu concordo, porque o município não tem como usá-los, não há como. Pode vender esses imóveis para comprar um imóvel maior que usa como praça, como creche, assim por diante. Agora, esses dois imóveis específicos, com metragem que ultrapassa 1.000 metros quadrados, eu acho que é um bem público e uma herança para nossos filhos e nossos netos. Uma herança de um espaço público que pode ser utilizado como equipamento urbano, de valia para toda uma região que seguramente vai crescer nos próximos anos. Por isso eu apoiarei a emenda do vereador William. Continue em discussão a emenda, senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Nelson Bertani. Senhor presidente, eu entendo a preocupação dos nobres pares que nos antecederam, mas eu vejo que se nós retirarmos esses dois terrenos para a venda, praticamente o projeto da construção, em relação ao recurso, ele fica inviável. Até porque nós teremos, não se sabe se vai se vender, inclusive, todos os terrenos. Então, sem sombra de dúvida, se nós, pela proposta do Executivo, que ele mandou aqui, um dos terrenos, esse da Goianásia, é metade do valor. Seria R$700 mil, que poderá até chegar a mais, num leilão, não sabemos, né? Mas se nós retirarmos esses dois lotes aqui, nós inviabilizaríamos, por parte do Executivo, o projeto, porque ficaria apenas R$500 mil se nós vendêssemos o restante. Então a questão que o município tem recurso, é bem administrado, não tem problema.